Bom, galera, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um setup simples, onde nós podemos ver uma estrutura, nesse caso aqui é um motor, né? Um cooler, um sistema de ventilação, e o que foi feito, né? Foi colado um sensor, uma plaquinha, que tem um microfone. A ideia é que a gente possa captar o som dessas pás quando elas passam, né, nas proximidades do microfone. E aí, baseado nessa informação, a gente possa medir a velocidade de rotação do motor. O que é que a gente vê? Quando o nosso sistema está desligado, se vocês observarem, eu vou deixar o motor desconectado. Quando a gente liga, a gente já tem uma tensão DC aqui, que é uma tensão, é ruído natural do nosso sistema, né? Se a gente vier aqui e bater na carcaça, né? Se a gente bater nessa estrutura, vocês percebem que o microfone capta algum som. A sensibilidade desse microfone não é tão alta. Nesse caso aqui a gente deu uma limitada, mas para o propósito que a gente está querendo mostrar aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Então eu vou ligar o motor e aí a gente vai ver o que é que acontece com essa curva, né, de som que está sendo captada pelo microfone. Bom, se vocês observarem, né, no momento em que a gente liga o motor, aparece um sinal aí. Esse sinal é um sinal que está representando um áudio que está sendo captado por esse microfone. Então a gente tem aí um sinal de áudio captado por esse microfone que está sendo representado por essa curva aqui na tela do osciloscópio. A gente pode diminuir mais, verificar. Então, se vocês observarem, esse som, ele é um som turbulento, né? Tem uma série de outras variáveis, mas a depender da escala de tempo que a gente monitora, você consegue perceber bem que ao passar nesse movimento que essas pás do ventilador faz, o movimento que elas fazem, gera um certo sinal de áudio no microfone. E é esse sinal que a gente vai tentar calcular a transformada de Fourier para obter a velocidade de rotação desse motor. Bom, gente, então o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente tem essa curva, né, a gente vai simplesmente salvar esse dado e, a partir do dado salvo, a gente vai calcular a transformada de Fourier para, a partir daí, obter a velocidade de rotação do motor, né? Fazer uma estimativa dessa velocidade de rotação baseado exclusivamente no som. Percebam que salvar essa informação ou trabalhar com esse dado a partir desse sensor é só uma alternativa para o cálculo dessa velocidade, né? A gente não necessariamente precisa ter um sensor, um microfone conectado a um dispositivo, um sensor especial, né, conectado ao dispositivo. Hoje em dia, com o próprio celular, a gente pode gravar um sinal de áudio para fazer esse tipo de implementação e, consequentemente, obter a velocidade de rotação do motor. Então vamos lá para o Python e o Octave ver como é que essa informação pode ser processada. Certo, pessoal. Uma vez que a gente conseguiu fazer a aquisição do dado, né, a informação a respeito do sinal de áudio referente à velocidade, né, ou a movimentação das pás do cooler, né, nas proximidades do microfone. Uma vez que a gente tem esse dado, o que é que a gente faz com ele? Como é que a gente, a partir desse dado, obtém o valor de velocidade de rotação daquele cooler, né? Primeiro, como é que está o arquivo, né? Vou abrir aqui o arquivo. Vocês percebem que ele demora um pouquinho para carregar. E isso ocorre por causa da quantidade de dados que a gente tem aqui, né? A quantidade de dados é gigantesca. Só para vocês terem uma noção, né, a gente tem mais de 523 mil pontos, né? Se vocês observarem aqui, mais de 523 mil pontos. Então isso aqui
já vou ser bem honesto para vocês, para a transformada discreta de Fourier vai ser um serviço bem penoso. Bom, mas em todo caso, vamos começar a fazer um processamento aqui, um pré-processamento para facilitar o processo de uso desses dados lá no Octave e no Python. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para facilitar o nosso trabalho é remover essa informação aqui inicial. Então eu vou remover essa informação aqui inicial, deletar ela. O processo demora um pouquinho, como eu falei, né? A quantidade de dados é grande. Vou deletar essa linha em branco e vou deixar única e exclusivamente dado. Então aqui a gente tem só a informação, né, de tensão que foi obtida, né, para o microfone, para o nosso sistema de sensoriamento, certo? E eu vou salvar esse arquivo aqui com um novo nome aqui, vou manter o nosso arquivo original, vou salvar esse arquivo aqui com um novo nome. Então tá salvo lá na pasta, dá pra gente ver aqui, né? E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Octave. Percebam que esse Octave aqui é a versão desktop, né? Também tem a versão online. Eu particularmente vou trabalhar com a versão desktop aqui para minimizar qualquer problema de conexão, certo? Bom, tá lá. Nosso Octave ou Octave, depende aí da pronúncia, já está aberto e vai permitir com que a gente faça um script para tratar aquele dado. Mas antes de fazer o script para tratar aquele dado, né, para obter a informação que a gente deseja, a primeira coisa que a gente vai fazer é como é que aquele dado está se apresentando, né? Então vamos tentar carregar o dado aqui no Octave para realizar algum processamento. Para carregar o dado no Octave é simples, a gente precisa só usar a função load. E aí a gente coloca o nome do arquivo que a gente está tentando trabalhar. Então aqui é data.vent2.txt. Se eu executar esse comando agora, do jeito que está aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não estou passando o caminho completo, né? Para minimizar essa questão de colocar o caminho completo aqui na função load, o que é que eu faço? Eu venho aqui no diretório atual e coloco como destino o diretório da pasta que eu estou trabalhando. Então, nessa minha pasta aqui, né, é onde eu tenho os arquivos. Se vocês observarem aqui no diretório, quando eu atualizo o diretório atual para o caminho onde está o arquivo DataVent, né, ele já coloca todos os arquivos que estão lá naquela pasta que a gente tinha visto inicialmente. Então, se agora eu fizer isso aqui, né, ele vai carregar esse arquivo aqui, o conteúdo desse arquivo aqui, como uma variável no Octave. Então eu vou executar esse comando. Está carregado o arquivo. Então, se vocês observarem aqui, é um arquivo que tem mais de 523 mil linhas. Como é que esse dado está, né? Ele é semelhante àquilo que a gente viu no osciloscópio? Bom, tem como a gente ver isso. Para ver isso, basta que a gente use um plot. A função plot é a função que a gente usa para plotar esses dados. E aí eu só preciso passar o nome da variável, data_vent2. Se eu fizer isso aqui, a gente vai ter, né, a nossa curva, a curva com os dados referentes ao monitoramento que foi feito usando o microfone. E aí dá pra gente perceber mais ou menos aquilo que a gente já tinha visto no osciloscópio, né? Eu vou dar um zoom aqui num trecho só pra gente ver com mais detalhes, mas se vocês observarem, né, é uma curva que tem aqui uma certa variação de tensão cada vez que a gente vê a pá, né, ou que o microfone sente uma variação, né, da pressão de ar ali nas proximidades dele. Então é isso aqui que a gente vai tentar processar. Para processar isso aqui, a gente vai trabalhar com a nossa transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier pode ser aplicada do seu modo discreto ou no seu modo rápido. Para implementar ela no modo discreto, a gente vai fazer um script. Então eu vou fechar isso aqui. Eu sei que o meu dado já está guardadinho aqui. Então eu vou aqui no editor e vou criar um novo script. Um script que vai me permitir fazer o cálculo da transformada de Fourier. E esse cálculo vai ser baseado naquelas equações que a gente já viu. Então se a gente vier aqui, a gente
na apresentação que a gente já fez, né, vocês já viram, a gente tem as equações que implementam a transformada discreta de Fourier, né, a transformada direta e a sua transformada inversa. A gente vai trabalhar com a transformada direta, né, a gente vai pegar um sinal que estava no tempo e vai obter os seus componentes em frequência, certo? Então, beleza. O que a gente precisa fazer? Implementar essa equação e essa equação, basicamente, lá no Octave. Então, para começar a coisa toda, eu vou colocar só um título aqui para a gente saber o que é que tá fazendo, o que é que esse programinha faz, né, o que é que esse script faz. Então, eu vou botar aqui programa para implementar a transformada discreta de Fourier. Pronto. Nossa boa e velha DFT. Do jeito que está aqui, se eu deixar assim, o Octave vai entender que isso aí é uma linha de código. Então eu preciso transformar isso num comentário. Para transformar isso num comentário, a gente pode fazê-lo colocando 1% na frente, né? Ou colocando um hash. Se a gente colocar um hash 1%, o Octave vai entender das duas formas. E existe um atalho para fazer isso também, né? Se você colocar Ctrl R, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Então, beleza. A gente já colocou o nosso comentário. E aí, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos definir uma variável que representa a frequência de amostragem do nosso sinal, um fs. Então, vou botar logo aqui assim, variáveis. E aí eu vou dizer que essa seção aqui, que é a minha seção de variáveis, vai ter uma variável chamada fs, que nada mais é do que a frequência de amostragem do meu sinal. Mas e aí, qual é a frequência de amostragem que o osciloscópio estava utilizando para fazer a aquisição daquele sinal? Bom, para quem não lembra, para quem não prestou atenção, a gente vai voltar lá no vídeo, o vídeo da aquisição. Se a gente pegar aqui o vídeo da aquisição, né? Esse aqui é o iniciozinho do vídeo. Se vocês observarem bem aqui no cantinho da tela, está dizendo a frequência de amostragem do sinal. A frequência de amostragem do sinal aqui é 1 MHz. Então essa é a frequência de amostragem que estava sendo utilizada para a aquisição do sinal. Mas aqui no vídeo, né, tá lá aquele sinal que a gente já viu no vídeo anterior. Então isso aqui é o sinal que a gente plotou agora no Octave e vai trabalhar com ele. Então 1 MHz é a frequência de amostragem que está sendo utilizada. Então se a gente voltar aqui, né, vou deixar aqui a pastinha já no ponto. Se a gente vir aqui, 1 MHz, 1 vezes 10 elevado à sexta. Essa é a frequência de amostragem que a gente está utilizando, certo? Uma vez que a gente definiu a frequência de amostragem que a gente está utilizando, aí o que é que acontece? Normalmente esses programas, eles precisam ou eles trabalham com dados. Esse programa que a gente está fazendo, né? Eles trabalham com dados que não necessariamente você sabe qual é o tamanho, né, da informação que está sendo coletada. Então, se a gente quer deixar a coisa bem genérica, então a gente vai tentar transformar, ou vai tentar trabalhar com esse programa, pedindo para que o programa, né, ou fazendo com que o programa atualize algumas variáveis de acordo com o dado que está sendo repassado para ele. Uma das variáveis que a gente vai precisar trabalhar sempre é o tamanho do nosso vetor, dado que a transformada de Fourier utiliza essa informação para que a gente possa fazer o cálculo dos seus coeficientes, né, os coeficientes no campo da frequência, né, no domínio da frequência. Então, beleza. Para a gente fazer isso, eu vou definir aqui uma variável que é comp, de comprimento do dado. Nada mais é do que a função len do dado. O dado que está sendo repassado. Essa variável dado nada mais é do que o nosso x de n. Então não vou botar nem dado. Eu vou botar aqui, ó, x underline n minúsculo. Pronto. Esse x de n é o dado que está sendo repassado. Certo?
que a gente vai carregar. A gente vai ver que esse nosso x de n aqui nada mais é do que vai ser, né, esse dado aqui, certo? Vamos tentar deixar o programa mais genérico possível para depois a gente atribuir essa variável aqui a esse x de n. Beleza, uma vez que a gente tem o nosso x de n e uma vez que a gente tem o a nossa frequência de amostragem, isso é basicamente o que a gente precisa para começar a fazer o cálculo da nossa transformada de Fourier. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que a gente vai precisar fazer agora, né, vamos voltar lá para a apresentação, é determinar quem é o ômega. E o ômega é simples. O ômega vai receber um valor para cada k com essa parcela aqui constante, com 2 vezes π sobre n constante, onde n é o comprimento do nosso vetor. E k varia de 0 até n menos 1. Então vamos botar essa equação aqui, para a gente gerar esse nosso ômega. Então, para gerar o nosso ômega, eu vou utilizar um for com k variando de 1 até comp dado. E aí, ó, percebam que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O Octave é um programa que não reconhece índice nulo. O índice, para qualquer função que você for repassar, quando você for criar, ele sempre começa de 1. Isso é uma questão que pode levantar alguma dúvida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar deslocar, né, o nosso vetor, né, ou o nosso intervalo de contagem por causa desse fator, certo? Então, beleza. A gente tem aqui o nosso for e a gente vai calcular o nosso ômega. O ômega que a gente vai estar trabalhando é um ômega de k, né? Esse ômega de k nada mais é do que 2 vezes π vezes k. Só que aqui não vai ser k. Porque se for k, o primeiro valor que vai entrar aqui vai ser 1. E lembra que a gente precisa calcular o ômega quando k for igual a 0. Então sempre que a gente... Lembra? Aqui a gente está deslocando, né? Então vai de 1 até comprimento do dado, né? Se ele vai de 1 até comprimento do dado, aqui tem que ser de k menos 1. Certo? Isso aqui, tudo dividido por quê? Dividido por comprimento do dado. Bom, isso aqui é o nosso n, né? Então, isso aqui vai ser ômega. Se a gente pegar isso aqui e calcular, né, a gente vai ter todos os valores de ômega. Todos esses valores de ômega aqui vão ser implementados, né, ou vão ser utilizados para determinar o nosso x de ômega. Para cada novo ômega, a gente vai ter um novo x, uma vez que a gente calcular esse somatório, certo? Então, vamos voltar lá. Esse processo para o cálculo do nosso somatório, ele vai ser feito para cada valor de k. Só que ele vai percorrer todo esse intervalo, concordam? Então a gente vai colocar ainda dentro desse for um outro for, que é o for que efetivamente vai calcular o nosso x de ômega, certo? E aí o nosso x de ômega vai variar de n igual a 1, novamente levando em consideração o deslocamento, até comprimento de dado, certo? E aí o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um somatório. O somatório ele pode ser feito dessa forma: x agora maiúsculo, né, que vai ser o nosso x de ômega. E aí eu vou fazer assim, ó, vou botar x de ômega aqui, porque fica mais fácil da gente entender. Não vou botar x de ômega agora não, vou botar só x, porque essa variável é uma variável auxiliar que a gente vai ficar atualizando para produzir x de ômega. Por quê? Porque esse x ele vai ser um somatório, né? Então ele vai receber um x anterior mais o nosso x de n mais o nosso x de n, que na verdade vai ser o dado, né? X de n na posição n,
certo? Vezes o exponencial de menos 1i. É assim que o Octave entende o J, vezes ômega. Ômega de quê? Ômega de K. Isso aqui vezes N, e aí menos 1. Por que N menos 1 aqui? Porque nesse caso aqui, esse N que tem que ser colocado aqui não é um N índice, é um N valor. Perceba, aqui é um N índice, então aqui tem que começar de 1 e ir até um certo valor. Aqui não é um N índice, aqui é um N valor, né? De acordo com a nossa expressão. Ó, aqui é um N índice, aqui é um N valor. Coincidentemente, esse N aqui e esse N aqui são iguais quando a gente está falando matematicamente. Computacionalmente, usando o Octave, a gente vai ter uma diferença. Por quê? Porque o N nesse for aqui, né, ou a variável que está sendo alterada nesse for aqui, ela sempre começa de 1. Se ela sempre começa de 1, e aqui eu sei que o nosso N efetivamente tem que começar de 0, aqui a gente tem que colocar N menos 1. Então a gente tem que sempre subtrair 1 de todos os valores de N que estão sendo colocados aqui. Pronto. Isso aqui vai me dar um somatório. O nosso x de ômega, efetivamente, vai ser quem? Vai ser o último valor desse somatório. Então, o nosso x, aí agora sim, x de ômega, da posição, né, do valor k, vai ser igual a esse x. Certo? Vou colocar uns pontos e vírgulas aqui, porque senão isso aqui vai ficar plotando para todas as vezes que eu rodar isso aí. E pronto, está implementado. Obviamente que a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste aqui, que é, se antes de iniciar esse for, eu não zerar esse valor de x, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai se transformar numa variável acumulativa, né? Ela vai sempre pegar o valor da iteração anterior e vai sempre continuar acumulando. Lembrem, essa variável aqui ela tem que ser zerada para cada novo k que for atualizado. Por quê? Porque esse resultado aqui é o resultado desse somatório. E esse somatório tem um valor diferente, né? Esse somatório ele reinicia a cada novo valor de k. Esse k, né, que na verdade vai ser o nosso ômega aqui, ele vai ser um valor para cada somatório. Então, cada vez que você reinicia esse valor aqui, que você muda o valor de ômega, você tem que zerar o valor do somatório, certo? Então, pronto. É isso aqui. Não tem nada além disso aqui. Essa é a nossa transformada discreta de Fourier. O que é que a gente precisa fazer agora? Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou criar uma variável aqui, frequência, que vai receber ômega. Que ômega é esse? Esse ômega aqui, né? Vai multiplicar fs e a gente vai dividir isso aqui por 2. Vou botar aqui por 2π. Para que eu estou fazendo isso aqui? Simplesmente para que, quando eu for plotar o resultado, né, esse resultado ele apareça em hertz. E de onde é que vem isso aqui? Bom, isso aí simplesmente é do nosso mapeamento aqui, né? A frequência em hertz vai ser ômega vezes a frequência de amostragem sobre 2π. Então, isso aqui é uma adaptação que eu preciso fazer. A outra coisa que a gente precisa fazer é escolher um tipo de representação. Lembrem, né? Eu vou botar aqui implementação da transformada discreta. Pronto. E aqui agora eu vou colocar, né, plotagem dos resultados. Certo. Uma vez que a gente está com as informações, a gente tem que escolher uma forma de plotar esses resultados. Que forma vai ser essa? Bom, existem duas, a gente já tinha visto, né? Existe a forma que a gente chama de amplitude do espectro,
que é dado por isso aqui, e existe a forma que a gente chama de potência do espectro, que é dada por isso aqui. Então a gente vai escolher uma das duas aqui, vamos fazer por amplitude do espectro. Para fazer por amplitude do espectro, uma das coisas que a gente precisa fazer é calcular o valor absoluto de todos os valores de x de ômega. Lembrem, né? Esses valores que vão ser salvos aqui em x de ômega, eles vão ser valores complexos. Então a gente tem que calcular o valor absoluto dele, a magnitude, né? A magnitude desse valor a gente vai obter utilizando a função ABS, valor absoluto. Então eu vou definir outra variável aqui, ABS de x de ômega, que nada mais é do que a ABS do nosso x de ômega. Pronto. Isso aqui vai me dar todos os valores absolutos dos nossos coeficientes da transformada discreta de Fourier. E aí eu vou definir, né, como essa representação ela vai ser plotada. Se a gente escolher uma representação em amplitude do espectro, o que a gente vai ter que implementar é isso aqui, amplitude do espectro. O que é isso aqui? O meu primeiro valor, né, da sequência gerada vai ser 1 sobre n módulo do x de 0. Do segundo valor para frente, percebam que aqui é o índice 0, não, né? O valor de k igual a 0, que seria o índice 1, computacionalmente falando. E aqui vai de 1 até n sobre 2, certo? Então é do segundo valor até a metade, né, de todo o espectro. Isso aqui atenta para aquele espelhamento que a gente tem efetivamente em fs sobre 2. Então como é que a gente implementa isso? Bom, a representação, que eu vou chamar aqui de rep, vai ser dado por qual é o primeiro valor dessa minha série de dados, né? Vai ser o meu ABS de x de ômega, o primeiro valor dele, simplesmente dividido por comp dado, né, o tamanho do meu conjunto de dados. E do segundo valor para frente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 2 dividido por comp dado vezes o valor absoluto de ômega. ABS de x de ômega, só que da posição 2 até a posição... Que posição? Até a posição 1 mais comp dado sobre 2. Percebam, né? Essa mudança que a gente precisou fazer aqui, né? Lembra, se a gente deslocou o espectro todo, levando em consideração que ele começa de 1 ao invés de 0, aqui deveria começar de 1 e ir até comp dado sobre 2, agora ele está começando de 2, ele está pegando o segundo termo, né? Então se ele está pegando do segundo termo, ele tem que ir até comp dado sobre 2 mais 1, certo? Beleza, vamos botar aquele bom e velho ponto e vírgula aqui no final. E aí, isso aí é suficiente para a gente ter a nossa representação da transformada de Fourier. Pronto, é só isso aí, gente. Não tem muito segredo, não. Para que a gente observe esse resultado, o que é que a gente vai fazer? Vai botar um bom e velho plot, aquele mesmo plot que a gente já tinha visto. E aí a gente vai colocar agora a nossa frequência indo de 1 até 1 mais comp dado dividido por isso mesmo, comp dado dividido por 2, né? É a metade,
frequência indo de 1 até aquele outro valor, e a nossa representação. Pronto, feito isso, se a gente plotar esse resultado aí, o que a gente espera ver é a transformada de Fourier, né? Ou seja, são os valores na frequência, né? Os valores referentes às componentes de frequência que representam o nosso sinal. Pronto. Nesse momento a gente tem uma escolha para fazer. A gente pode ser ousado, acreditar que o nosso código está funcionando 100%, pegar esses 523 mil valores e dizer aqui na frente, em variáveis, né? Bem aqui, a gente chegar e dizer que x de n é igual a o nosso data22 e mandar executar isso, ou a gente pode ser prudente. Bom, nesse caso, prudência é indispensável. Como é que a gente vai entender essa questão de prudência é indispensável? Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Eu vou definir uma outra variável, aqui início. Uma variável início que vai receber a função tick. O que é que o tick faz? O tick é uma função que o Octave utiliza para guardar o valor atual, né, do clock e disparar um contador. Esse contador vai ser início, fim. Vai ser finalizado quando eu colocar a função toque e repassar como parâmetro, né, o nosso início. O que é que vai ser feito aqui? Nesse momento, a gente está tentando calcular o tempo que vai demorar durante a execução desse trecho de código. Então, nessa linha aqui, vai ser disparado um contador, vai ser executado esse trecho de código. Quando esse trecho de código terminar, essa linha aqui vai, através da função toque, pegar o valor que foi armazenado aqui em início e vai calcular a diferença. E aí vai ser plotado aqui o tempo, e aí a gente vai ver qual é o tempo necessário para fazer essa operação aqui. Certo? Pronto. Do jeito que está aqui, a gente vai poder ver quanto tempo demora para calcular a transformada discreta de Fourier. E aí, novamente, aquela questão da prudência. Antes de implementar isso nesse dado aqui, a gente vai fazer um exemplo. Um exemplo bem simples, só para testar, só para ver se a coisa está funcionando. Que exemplo é esse? É um exemplo onde o nosso fs é 100 e os valores vão ser 1, 2, 3, 4. Pronto, só isso. 4 valores. E o fs 100. Então, nessa nossa função aqui, eu vou vir aqui em variáveis. Vou colocar aqui, tem que ser antes de x de n, né, obviamente. X de n é igual a 1, 2, 3, 4. Só isso. E aqui o nosso fs, que estava 1 mega, agora vai ser 100. Do jeito que está aqui, eu vou salvar isso aqui. Salvar bem aqui, vou colocar dft e salvar. Então já está salvo aqui na nossa pastinha. E eu vou executar isso aqui para ver o que é que a gente vai obter como resposta. Certo? Vamos dar uma olhada. Pronto, tá aí. A gente tem aqui, ó, os valores. Vamos botar esse gráficozinho mais bonitinho. Vou botar aqui um grid. Habilitar o grid para esse grid aparecer mais direitinho. E eu vou mudar algumas coisas aqui nesse gráfico. Eu vou colocar uma representação do tipo traço bola, para a gente saber onde tem ponto, certo? Então vou executar de novo. Ele vai atualizar lá aquele gráfico e tá aí, pronto. Então essa é a informação. A gente tem 3 pontos, né? Esse primeiro ponto aqui, que é o ponto na frequência igual a 0. Esse ponto aqui, que é o ponto na frequência igual a 25.
e esse ponto aqui, que é o ponto na frequência, é igual a 50. Aí você diz, opa, não deveriam ser 4 pontos? Bom, deveriam ser 4 pontos se a gente não tivesse espelhado, né? Lembra que em n sobre 2, não são 4 pontos, em n sobre 2, ou seja, nessa posição aqui, 0, 1, 2, esse aqui é o ponto 2, então em n sobre 2 acontece um espelhamento, onde o próximo ponto vai ser espelhado para os valores anteriores ao n sobre 2, né? Então por isso que a gente só tem 3 pontos, certo? Isso aqui é o nosso resultado. Se a gente observar o nosso resultado, vamos lá, tá aqui. Então a gente tem aqui, ó, x de ômega, ele é 10 mais 0i, ou seja, é 10. O primeiro valor complexo, né, ou seja, o seu x de 1, aqui é x de 0, aqui é x de 1, né, para ômega igual a 0, para ômega igual a 1. Então, x de 1 é menos 2 mais 2i. Para ômega igual a 2, né, que seria o terceiro valor, é menos 2 menos, aí tem aqui, ó, 9,79 elevado a menos 16, ou seja, isso aqui é 0. Então é menos 2, e aqui esse outro valor é menos 2 menos 2i. Percebam aquela coisa do espelhamento, né? Aqui a gente tem, ó, menos 2 mais 2i, e aqui a gente tem exatamente o conjugado dele, menos 2 menos 2i. Então, certo, vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo. Se vocês observarem o resultado, é exatamente isso. Pronto, então a gente sabe que a nossa transformada está funcionando direitinho. Os valores, vamos checar. Se a gente observar os valores que seriam os valores... Ah, tá aqui, ó. A nossa representação, 2,5, 1,4142 e 1. Os 3 valores. Então, se a gente for lá observar de acordo com a nossa representação com espectro deslocado, 2,5, 1,4141 e 1. Então aqui, ó, tá a nossa representação em amplitude do espectro. A gente viu que a nossa transformada discreta de Fourier está funcionando belezinha, sem problema nenhum. Pronto, agora é só mandar ver aqui esses mais de 523 mil pontos, correto? Não, gente, errado. Se vocês fizerem isso, vocês vão cometer o mesmo erro que eu cometi quando eu estava preparando essa aula e fiquei por 5 horas e 40 minutos esperando o cálculo finalizar para trazer uma resposta para vocês. E aí eu desisti, obviamente, né? Depois de 5 horas e 40, o meu computador ainda não tinha conseguido calcular. Para ser bem honesto, depois de 5 horas e 40 minutos, quando eu parei, interrompi o cálculo, essa contagem aqui, né, ou o x de ômega, que deveria estar próximo já de 523 mil, estava em apenas 2.900 e uns poucos pontos. Então, ele não tinha sequer chegado na metade de todos os coeficientes. E já faziam 5 horas e 40. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer um teste aqui bem simples. O que é fazer um teste bem simples? Eu vou reduzir isso aqui para menos de 2.000 pontos. E aí a gente vai ver o tempo que demora para ele fazer o cálculo com 2.000 pontos. Certo? Só isso, 2.000 pontos. Vou pedir para ele fazer esse cálculo com 2.000 pontos. Para ele fazer esse cálculo com 2.000 pontos, eu vou vir aqui assim, ó, vou colocar x de n é igual a dado, né, data underline event 2, e aqui eu vou colocar que vai ser de 1 até 2.000. Professor, por que 2.000? Podia ser 1.000, contanto que seja um número baixo. Vamos fazer melhor? Vamos botar 1.000. Pronto, 1.000. Eu vou utilizar só 1.000 pontos daquele vetor, né? E aí a gente vai calcular aqui, vai botar para executar e vai ver quanto tempo demora para que esse cálculo da transformada de Fourier me retorne a transformada desse intervalo relativamente curto de sinal que a gente está tentando calcular. 1.000 pontos. Vamos executar e ver no que é que dá.
Para não ter nenhum problema, eu vou deletar todas essas variáveis aqui. Cadê? Deletar, clear ômega, clear rep, clear. Pronto. Estou só com a variável DataVent. Agora eu vou pegar aqui essas 1000 amostras de DataVent. Vamos fazer outra coisa. Vamos plotar essas 1000 amostras de DataVent para a gente ver como é que fica. Então eu vou colocar aqui, ó, plot, para ver só o pedaço do sinal que a gente está pegando. Data underline vent 2 de 1 a 1000. Vamos ver o que é que a gente observa. Pronto. Vocês estão vendo, né? Não chega a ser um período daquela curva que a gente tinha visto, né, inicialmente. Lembrem, se eu tirar aqui esse de 1 a 1000, se eu mandar plotar o vetor todo, vou fazer o seguinte. Vou botar bem aqui um figure, só para a gente plotar isso aqui em uma janela, depois a gente plota ele em outra janela. Se a gente executar aqui, ó, a gente vai ter o figure 1, que é isso aqui, e vai ter um outro figure que é com o sinal completo. Vou botar aqui esses dois aqui. Isso. Foi esse e foi esse. Pronto. Então, ó, se vocês observarem essa curva aqui, os 1000 pontos, eles não chegam a pegar. Eu vou pegar bem aqui no cantinho. Eles não chegam a pegar esse primeiro pico completo. Então é só um pedacinho mesmo. A amplitude máxima aqui está dando 0,28. Então é só esse iniciozinho aqui, ó. Só esse iniciozinho aqui, pequenininho. Tá vendo que aqui já é 5.000 pontos. Então 1000 pontos é só esse pedacinho aqui. Obviamente que com 1000 pontos não vai dar pra gente observar, né, todas as componentes de frequência que a gente tem nesse sinal. Já que a gente só tá pegando, a gente não tá pegando nenhum ciclo completo desse sinal aqui, né, que tem uma característica semiperiódica, digamos assim, né? A gente está vendo que a amplitude varia, né? Mas a duração dele ainda permanece bem constante, ou bem próximo de ser constante. Então, se vocês observarem, realmente é uma coisa bem pequena. A gente vai ter, obviamente, um resultado não real, ou um resultado que vai ser uma transformada discreta de Fourier, mas não vai nos dar o que a gente espera, né? Que são as componentes de frequência que a gente deseja analisar. Beleza? Mas vamos ver quanto tempo demora para fazer esse cálculo, levando em consideração todas essas amostras. Pronto, pessoal. Ó, tem outra coisa que eu percebi aqui, que teve um equívoco, que foi, a gente deixou de botar o ponto e vírgula em algum cantinho aqui, que está fazendo com que aqueles resultados fiquem aparecendo. Aqui, ó, foi compilado. Não tem problema nenhum. Aqui a gente pode ir o DataVent. Pronto, a gente bota aqui. Isso não afetou no cálculo do tempo. Perceba que o tempo aqui está depois, né? Então vamos voltar aqui, ó. Se você observar, para esses 1000 valores, fazer o cálculo da transformada para esses 1000 valores, foi necessário 15 segundos, 15.355 segundos. Né? Então, 1000 valores. Imagina que o vetor completo tem 523 mil. Então, não faz muito sentido a gente trabalhar com a transformada discreta de Fourier. Né? Para nossa sorte, a gente teve a ajuda dos caras lá do Cooley e do Tuck em 1965. Quando os dois inventaram a transformada rápida de Fourier, realmente foi uma revolução. A gente teve esse procedimento aqui todo, assim, extremamente otimizado. Mas e aí? O que é que essa transformada faz de tão especial? O que é que essa transformada permite fazer? Percebam, né? Ó, fazer só... Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esse número aqui, ó. 15.355.
esse foi o tempo necessário. E aí é claro, né, que esse tempo aqui pode mudar dependendo da quantidade de processos que você estiver utilizando no seu computador, mas esse tempo aqui foi o tempo necessário para trabalhar com 1000 amostras, por volta de 15 segundos, certo? Pronto. Vamos lá, vamos pegar, eu vou até botar esse tempo aqui para relembrar. Tempo de 1000 amostras. Tempo de 1000 amostras, 15.4. Vou deixar arredondado aqui. 15.4, né? Usando a DFT. E agora a gente vai construir, vai criar um novo script. Um script que a gente vai aproveitar um pedaço bom disso aqui, mas a gente vai calcular a transformada de Fourier agora utilizando a boa e velha FFT, ou a transformada rápida. Vou copiar do jeito que está aqui, vou colar aqui para a gente simplesmente fazer algumas mudanças. E vou salvar isso aqui como FFT. Pronto, tá lá, salvo como FFT, já apareceu aqui bonitinha. Pronto. Primeiro, o que é que a gente precisa fazer para resolver a nossa bronca? Bom, a primeira coisa, a FFT tem umas limitações, lembram, né? Que limitações? Uma delas é a FFT precisa de uma quantidade de pontos que é múltipla de 2 elevado a n. Pô, e agora, como é que a gente faz isso? Primeiro, 523.264 é múltiplo de 2 elevado a n? Bom, vou adiantar para vocês, não. 523.264 não é múltiplo de 2 elevado a n. E agora, como é que a gente resolve essa bronca? Bom, para resolver essa bronca, para nossa sorte, se a gente utilizar uma funçãozinha aqui chamada de nextPoll, se a gente vier aqui e colocar n igual a 2 elevado ao nextPoll e passar como parâmetro o nosso compdado, o que é que a gente vai ter feito aqui? A gente vai estar atribuindo a n, né, o valor da próxima potência de 2 a partir desse número. Então, com essa função, a gente consegue achar a próxima potência de 2 que vai servir para a gente utilizar na FFT. Professor, por que não a potência anterior? Se a gente fizer a potência anterior, a gente não vai, inclusive, reduzir a quantidade de dados? Iria. Também daria certo. Só que a gente tem um problema nisso aí. A depender do tipo de dado que você tiver, você vai estar truncando informação. Perceba que nem sempre a gente vai ter uma quantidade de memória grande o suficiente para trabalhar com muitos pontos. Às vezes a gente só guardou 256 pontos. E aí, tipo, sei lá, 300 pontos. E aí o cara diz, mas de 300 pontos para baixo, a potência de 2 é 256. Aí eu vou e perco aí 44 pontos. Tiro 44 pontos e faço o meu cálculo. Só que 256 já é tão pouco que a resolução em frequência fica baixa. Então quanto mais pontos, melhor. Certo? Então compensa mais a gente aumentar a quantidade de pontos completando com 0 e assim melhorar a resolução em frequência do que reduzir a quantidade de dados. Então beleza, uma vez que a gente já sabe fazer essa coisa aqui, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente substituir esse código aqui pela nossa FFT. Pronto. O cálculo da nossa FFT vai ser agora dessa forma. O meu x de ômega, vou botar do mesmo jeito lá, cadê? X de ômega vai ser igual a FFT de x de n, né, que é a função que eu quero trabalhar, com n valores, e eu vou repassar em que dimensão eu quero que esse cálculo seja feito. Se vocês observarem aqui, né, o meu vetor aqui, ele é um vetor de linhas, né? Então ele tem
mais de 523 mil linhas e uma única coluna. Então, ele está na primeira dimensão. A primeira dimensão é linha, a segunda dimensão é coluna. Pronto. Isso aqui vai ser o cálculo da nossa FFT. Do jeitinho que está aí, eu continuo trabalhando com x de n com 1000 pontos. Só que agora eu vou, no fim das contas, na prática, né? Aqui tem 1000 pontos, mas a minha FFT vai ser calculada para 1024, dado que 1024 é a próxima potência de 2 que está próxima de 1000. Então eu vou ter mais pontos para calcular aqui, certo? Então essa minha FFT vai utilizar mais pontos do que a DFT. E a gente vai ver qual é o resultado dessa operação. Se a gente continuar aqui do jeito que está, a gente vai ter um erro, porque a gente não tem mais o cálculo do nosso ômega. Esse nosso FREC vai precisar ser atualizado. Esse nosso FREC agora vai ser o quê? Esse nosso FREC vai ser um vetor que vai de 0 até Fs, vai de 0 até um certo valor, com steps de Fs sobre n. E que valor vai ser esse que ele vai até, né? O valor que ele vai até é o comprimento, né? O comprimento de... aqui faltou uma coisa. Faltou a gente definir, né, efetivamente qual é o tipo de visualização que a gente quer, certo? Qual é o tipo de visualização que a gente quer? O tipo de visualização que a gente quer vai ser esse mesmo aqui, né? A representação em amplitude do espectro. Se é em amplitude do espectro, essa representação que a gente quer, eu vou colocar esse FREC logo aqui abaixo, porque esse FREC vai utilizar o comprimento da representação vezes Fs sobre n, que é a resolução, não é isso? Então ele vai de 0 com incrementos de Fs sobre n até o comprimento da representação vezes Fs sobre n. Isso aqui é a nossa informação, que é a nossa informação em frequência. E agora eu não preciso mais colocar isso aqui. Vai ser FREC e vai ser rep, certo? De representação. Beleza, tá aqui. Esse é o nosso código. Não tem mais segredo nenhum. Nosso código é relativamente simples. A gente só vai precisar agora executar e ver o que é que acontece. Mas antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui um clear para limpar todas as variáveis, porque eu não quero que nenhum lixo daqui atrapalhe. Não, minto. Antes disso aqui, a gente vai testar. Lembra que a gente tinha testado primeiro e a gente tinha colocado aqui um vetor? Eu não sei se essa minha FFT dá o mesmo resultado da DFT. Eu sei que a DFT funciona, mas e a FFT, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário aqui e vou botar aquele mesmo valor. 1, 2, 3, 4. Só que agora perceba, agora não é mais um vetor de linhas, agora é um vetor de colunas. Então aqui eu vou ter que colocar a dimensão 2. Pronto, essa é a única mudança. Fs 100, 1, 2, 3, 4. E aí eu executo a coisa. Certo? Beleza. Do jeitinho que está aqui. Eu acho até que tem um equívoco aqui, viu, gente? Tem, ó. Lembra que a gente fez a conta? Lembra que aqui tinha que ser outro valor de frequência? Aqui tinha que ser 1 MHz, certo? Não vai alterar muito a conta. Na verdade, ele vai mudar a representação do eixo da frequência. A representação do eixo da frequência para aquele plot que a gente tinha, ela estava uma representação errada. Essa representação aqui, ó, essa frequência não vai de 0 a 50, né? Vou fazer o seguinte, do jeitinho que está aqui, deixa eu corrigir isso, só para a gente não ficar com essa coisa, vezes 10 elevado a sexta. Pronto, frequênciazinha correta agora. Vou executar novamente. Vamos esperar.
Ele está executando, espera que seja por volta de 15 segundos. Perceba que não há necessariamente a garantia de ser sempre 15 segundos. Por quê? Porque existem outros processos que estão sendo executados aí no computador. Ó, agora deu 16 segundos. E agora, ó, percebam que a frequência está na casa certa. A frequência vai de 0 até 500 mil. Por que está indo de 0 a 500 mil? Porque a frequência de amostragem é 1 mega, né? Certo. O que é que a gente está vendo aqui? Bom, a gente está vendo uma porrada de pontos, mas eu não sei o que analisar, né? Normalmente, quando as frequências são baixas, elas se concentram bem aqui embaixo. E aí, ó, tem um ponto na frequência 0. Isso aqui corresponde ao nosso componente DC. E aí, depois disso, se vocês observarem, tem pouca coisa, pouca informação, né? Aqui tem um lixozinho, mas pouca informação. A gente não tem muita informação. Mas por quê? Porque a quantidade de pontos que eu utilizei foi muito pouca, né? Só 1000, considerando que o vetor completo tem 523 mil, né? Então beleza, fechei aqui, ó. Tá vendo, ó? 16 segundos. Já deu maior do que isso aqui. Por quê? Porque durante o tempo que ficou sendo executado essa nova DFT, eu fiquei mexendo o mouse aqui. Só essa coisa, só esse processo de ficar mexendo o mouse aqui já é um processo a mais que o processador do nosso computador precisa lidar, né? Então ele vai ter que estar trabalhando com instruções desse script, desse programa, e com instruções que estão vindo de um periférico. Então deu 16 segundos, certo? Então tá aí, ó. Esse aqui é o tempo que a gente tem. Não vou considerar esse tempo, vou considerar o outro tempo, o 15, continuar considerando o outro tempo. A gente viu que agora o eixo das frequências ficou atualizado. Vamos voltar para a nossa FFT. Aqui a gente vai deixar 100, vai botar 1, 2, 3, 4. Vai calcular isso aqui só para ver o resultado, ou o tempo que demora. Lembrem, a gente nem contabilizou o tempo que a DFT demorava para fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou simplesmente ignorar isso aqui e a gente vai contabilizar com as 1000 amostras para ver. A gente aqui está só testando se a nossa FFT está funcionando certinho. Opa, tem um erro. Opa, faltou uma coisa. Aqui é Nextpol 2, né? Nextpol 2, certo? Vou executar de novo. E aí, ó, pronto. Agora deu a resposta. Essa resposta aqui. Opa, foi que ele errou aqui. Tá reclamando aqui que tem um erro. 2000 years later. Tá aqui, ó. Ele tá reclamando que o comprimento não tá batendo. E realmente não tinha como bater. Lembra que a gente tá deslocando, né? Enquanto o nosso rep ele vai de 1 até um certo valor, o nosso frec vai de 0 até um certo valor. Então aqui, ó, essa informação aqui tem que ser o comprimento de rep menos 1. Vou botar isso aqui assim e assim, já que eu estou iniciando de 0, menos 1. Pronto. E agora vamos ver como é que isso aqui se sai. Pronto, tá lá. Belezinha. Esses valores aqui conferem. Vamos ver. A gente já sabe quais são os valores, né? Qual é a resposta. Então aqui, ó, nosso rep deu 2,5, 1.4142 e 1. Se a gente voltar lá, a gente vai ter aqui, ó, 2,5, 1.4142, 1.4141 aqui e 1. Então, a gente sabe que com a nossa FFT também está tudo funcionando bonitinho. Mas e agora? E a hora da verdade? A hora da verdade é quando a gente tira esses valores aqui que a gente conhece e diz que está trabalhando com o Data22 de 1000 pontos. Volta isso aqui para 1, já que a gente está falando de linhas, e trabalha novamente. Bom, vou continuar aqui, vou fazer aquele mesmo processo, deletar, né, limpar todas as variáveis e deixar só o Data22, certo? Vou dar uma adiantada nisso aqui. Pronto, beleza. Deletei tudo. Vou pegar isso aqui e vou recalcular agora utilizando a FFT. Lembrem, o tempo que a gente tem que bater é isso aqui, certo? Cuidado para
vocês observarem, vocês não perderem nenhuma informação aqui, né? Se piscar o olho, o negócio atualiza. Tá lá. Novamente agora, qual foi o erro? Opa, tá dizendo que tem um mismatch aqui. Tá reclamando com a quantidade de dados. 2000 years later. Opa, gente, peguei aqui algumas falhinhas. Ó, uma delas é o seguinte: quando ele reclama dizendo que tem um problema, tá dizendo aqui que o problema era na linha 19, né? E ele tá dizendo aqui que isso aqui é 1 por 1 e isso aqui é 500 por 1, né? Por que é que está acontecendo isso? Primeiro porque a variável que eu estou utilizando aqui ainda é compdado, e compdado está trabalhando com o tamanho do vetor inicial. Só que a gente tem que trabalhar com o n, lembre, né? Agora a gente mudou. Então, onde tem compdado aqui, a gente vai substituir por n. Outra coisa que a gente precisa mudar é essa informação aqui é de uma matriz 1 por 1. Essa informação aqui é de uma matriz de 512, né, deveria ser, por 1. Só que isso aqui são 512 linhas. E isso aqui, essa formatação, do jeito que eu estou colocando aqui, é um termo numa linha e um conjunto de termos na mesma linha. Na verdade, o que eu preciso fazer é adicionar linhas e não colunas. Se eu preciso adicionar linhas, isso aqui tem que ser transposto, né? Então, colocando transposto aqui, agora a gente vai atualizar. Opa, tem outra coisa aqui, ó, que a gente precisa atualizar. Isso aqui tem que ser 1 vezes 10 elevado à sexta. Bom, uma coisa que eu vou fazer, já para melhorar o processo, para a gente não ficar limpa, né? Toda vez que quiser rodar toda vez que quiser executar a coisa, rodar e ter que limpar, deletar a variável. Bom, uma das coisas que eu vou fazer é colocar o comando CLC aqui para limpar a tela, o clear para limpar todas as variáveis e o load. E aí eu boto a variável, o arquivo de texto que eu estou querendo fazer a leitura, o data22.txt. E aí, agora, eu já posso trabalhar direto com a função datavent, com a variável datavent. Certo? Então, beleza. Vamos calcular agora novamente para as 1000. Lembre, para 1000 amostras, o tempo que a gente tem que bater é esse aqui, né? Ver como é que a transformada rápida de Fourier se comporta nesse tipo de cenário. Então, vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Pronto. Perceba que foi gerado o gráfico, foi calculado e demorou um certo tempo, né? Bom, a que se deve o tempo? Você vai ver que a grande maioria do tempo que foi despendido para executar esse código foi, na verdade, para carregar esse arquivo. Mas na prática, o tempo que ele demorou para fazer o cálculo da FFT, isso aqui, vocês vão ver que foi bem pequeno. Bom, esse resultado aqui é o resultado para as 1000 amostras. Esse resultado aqui é bem semelhante para daquele resultado, né, que a gente queria, naquele resultado que a gente obteve para a transformada discreta de Fourier, só que com uma diferença. Ele usou apenas 1.4 milissegundo para fazer essa operação. E aí a gente vê a diferença assim, gigantesca, né, entre os 15.4 segundos que a transformada discreta usa e o 1.04 não, é 1.4 mesmo, milissegundos da FFT, né? Então já dá para ver o porquê a FFT efetivamente é o que é utilizado até hoje. Bom, mas e se a gente precisasse trabalhar com o vetor todo, né? Se a gente precisasse trabalhar com o vetor todo, agora eu só preciso tirar essa limitação aqui, né, de 1 a 1000 pontos. Eu quero trabalhar com todos os pontos. Vamos ver quanto é que ele demora? Bom, novamente vai demorar um pouquinho porque eu estou pedindo para carregar novamente o arquivo. E aí, ele já executou, viu, gente? É só porque eu não fechei a janela do gráfico. Pronto, tá aqui. O cálculo foi feito. Bom, mas aqui a gente não está vendo nada, né? Você diz, oh, e aí?
normalmente, quando o tipo de sinal ele possui frequências muito baixas, né, as frequências elas se concentram muito aqui, né, próximo do zero. Então a gente vai dar um zoom aqui nessa parte para ver como é que ficaram as frequências nessa parte. Vou deixar bem aqui, bem próximo, para a gente ver. Tá aí, ó. Essas são as frequências de nosso interesse. A frequência do zero é uma frequência que a gente não tem interesse, porque isso aqui corresponde à componente DC. A gente vai ter mais interesse basicamente a partir desse componente aqui. E aí, se vocês observarem, essa frequência aqui está num certo valor, que aqui no gráfico não dá para a gente dizer precisamente, mas a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. São vários picos. E olha que interessante, dá para a gente perceber que eles estão igualmente espaçados, né? E outra coisa interessante, a amplitude deles vai diminuindo, né? O que são esses outros picos aqui em relação a essa frequência principal que tem uma amplitude maior? São harmônicos. Se vocês observarem, quando a gente fizer a continha, né, a gente vai obter aqui o valor dessa frequência. Vocês vão ver que essa frequência aqui é uma harmônica dessa, essa é uma harmônica dessa, essa é uma harmônica dessa, essa é uma harmônica dessa, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, são todas as harmônicas associadas a esse sinal. Mas que frequência é essa? Bom, para obter essa frequência, a gente vai fazer uma pequena modificação aqui. Que modificação vai ser essa? É uma modificação simples. Eu vou utilizar a função max. E como é que eu vou utilizar essa função max? Bom, o que é a função max retorna? A função max me retorna o valor e o índice associado a os máximos que existem em uma curva. Nesse caso aqui, eu quero saber os máximos que existem em rep. Em particular, o máximo de todos, né? Na verdade, se a gente se a gente pedir para gerar mais de um máximo, ele vai dizer quais são os picos, né? Nesse caso aqui eu só quero um máximo e o índice associado a ele. Só que se eu botar desse jeito aqui, o máximo que ele vai pegar é o da frequência zero. Então eu não quero a frequência zero como máximo. Então eu vou pular o valor da frequência zero. Eu vou pedir para ele calcular o máximo a partir do segundo ponto até o final, até o último ponto de rep, certo? E aí ele vai achar qual é o máximo da frequência. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa saber em que frequência esse máximo se encontra, não é? E aí, a frequência na qual esse máximo se encontra vai ser dado pelo índice I. E aí, no caso, como é que a gente vê isso na frequência, né? Nas frequências? Lembrem, aqui a gente tem uma função da frequência, né? Uma variável que nada mais é do que as frequências, que vai de 0 até o valor máximo de rep vezes, né, a quantidade de pontos de rep da representação vezes fs sobre n. Então ele vai incrementado de fs sobre n até o fim, né, da quantidade de vetores. Então eu tenho aqui a posição 0 e eu vou ter uma frequência que eu tenho interesse. Que frequência que eu tenho interesse é essa? A frequência de índice I. Então se eu vier aqui e colocar frec I, eu vou ter esse isão, eu vou ter exatamente a frequência que eu tenho interesse, que é a frequência do maior valor. Para que é que eu vou precisar dessa frequência que tem o maior valor? Para eu calcular a velocidade de rotação do motor. A velocidade de rotação do motor nada mais é do que essa frequência dividido por 7. E por que dividido por 7? Porque o cooler tem 7 pás. E eu vou pegar essa frequência e multiplicar por 60. Dado que essa frequência é dada em Hertz, né, o que é que eu estou fazendo aí? Hertz é a quantidade de repetições de um evento por segundo. Se eu multiplico isso por 60, eu vou ter a quantidade de repetições por minuto. Nesse caso, o evento é a rotação. Né? Eu divido por 7 porque tem 7 pás, e eu multiplico por 60 porque eu quero ver a rotação por minuto. E aí pronto, desse jeito aqui eu vou pegar aquele pico de frequência máxima e ver qual é a rotação por minuto do cooler, o RPM. Vamos calcular de novo aqui e vamos ver o que é que acontece, o que é que dá. Bom, o gráfico é o mesmo, a gente não mudou nada, né? Vou só
dar o zoom de novo aqui, né? Aqui era a região, a nossa zona de interesse. A gente quer saber que frequência é essa daqui. E agora a gente vem aqui na janela de comandos e observa. Nesse caso agora ele demorou por volta de 9 milissegundos, né? Eu estava mexendo muito no computador. E a velocidade é dada por esse valor aqui, 1912 RPM. Esse cooler é o Thermal... Deixa eu lembrar aqui qual é o nome dele aqui. Thermaltake. Esse cooler, quando eu olhei o datasheet dele, ele estava com uma estimativa, né? Ele tem no datasheet dele, no manual, uma frequência de rotação, né, nominal, que vai a depender do nível de carga, a depender das condições do case, dessas coisas tudo, ele vai de 800 RPM a 2000 RPM. Então, se vocês observarem aí, tá mais ou menos dentro das especificações. Bom, gente, isso aí é só uma demonstração, né? Só um exemplo de como a gente pode trabalhar com transformada de Fourier para fazer o cálculo de velocidade. E aí você se pergunta, certo, mas e que frequência era essa? Bom, só para a gente saber, né, a frequência, se eu botar aqui frequência I, a frequência é a de 223 Hz. Então, essa é a frequência de rotação lá do cooler, né, considerando as 7 pás. Eles rodam, né, 223 vezes, né, por segundo. Né. Se você analisar, passam 223 pás, digamos assim. Né, as pás interagem com o microfone 223 vezes por segundo. Bom, isso aí é como calcular a velocidade utilizando o Octave. E como é que seria fazer isso em Python? E outra pergunta, né? E se a FFT nunca tivesse sido inventada? Existe alguma forma da gente ter uma aceleração desse processo? Existe alguma forma da gente conseguir otimizar mais a DFT para que ela seja mais rápida? Bom, vamos para o Python e vamos ver como é que isso funciona, certo? Bom, galera, agora a gente está no ambiente Python, você já conhece, o bom e velho Colab. E aí, para adiantar o meio de campo, para essa aula não ficar gigantesca, né? A gente já passou aí um bom tempo no Octave. Eu vou dar uma resumida aqui no Python. O que é isso, né? O que é que quer dizer? Eu vou dar uma resumida aqui no Python. Eu já deixei o código pronto e aí eu vou passar por ele para que a gente entenda o que foi feito. Perceba, a ideia aqui nessa parte do Python é entender alguns mecanismos que possam permitir com que a gente, digamos assim, melhore o processamento ou otimize o processamento de uma transformada discreta de Fourier. Imagine, né? Vamos tentar chegar num cenário onde a transformada rápida de Fourier nunca tivesse acontecido, né? Nunca tivesse existido. Perceba que esse tipo de cenário é um cenário hipotético, mas as ferramentas que a gente vai aprender aqui, elas podem ser implementadas em qualquer outro cenário. Deixa eu dar aquela aumentada aqui, padrão professor Flávio, né, de tamanho, para melhorar a visualização de vocês. Bom, primeira coisa, né? Para a implementação da transformada de Fourier, a gente vai importar duas bibliotecas, a biblioteca Math e a biblioteca Time, né? Essa biblioteca Math aqui vai permitir com que a gente trabalhe com algumas funções, né, trigonométricas, seno, cosseno, e π, e a biblioteca Time vai permitir com que a gente calcule o tempo de execução de uma dada função, né, ou de um dado trecho de código. Lembre, a ideia é que a gente possa ver como é que essa performance, né, ou como é que o tempo de execução do código ele é alterado de acordo com as escolhas que a gente faz. Então a primeira coisa que a gente fez aqui, depois de importar a biblioteca, deixa eu executar essa linha, já deixar executadinha aqui, só esperando pela próxima. O que a gente fez aqui foi criar uma função de apoio. Essa função de apoio
nada mais é do que a nossa transformada discreta de Fourier. Primeira função aqui nada mais é do que um número complexo que vai ser retornado como sendo, né, o cosseno de um argumento mais o seno de outro argumento. Só que, como eu estou dizendo que esse número é um número complexo, ele vai colocar um j aqui na frente. Então vai ser cosseno de um número mais j seno de outro número. Certo? Pronto, então essa função aqui, essa i, né, o exponencial complexa, iexp, ela nada mais é do que o cálculo dessa operação aqui. Esse cálculo dessa operação aqui remete àquilo que a gente já tinha visto, né? Isso aqui, onde os argumentos que a gente vai passar vão ser esses aqui, né? Bom, voltando para lá. Então, aqui é a nossa função exponencial. E a nossa outra função eu chamei aqui de transformada discreta de Fourier tradicional. Essa transformada discreta de Fourier tradicional, ela vai receber um vetor x de s, né? Estou chamando aqui de x de s. A primeira coisa que a gente vai fazer é obter o comprimento de x de s, e essa função vai me retornar a definição da transformada discreta de Fourier, que é o quê? É o somatório de x de s vezes e elevado a menos j 2π kn sobre nzão, onde esse n é o comprimento do vetor. O meu n vai variar de 0 até n menos 1, né? 0 até esse nzão menos 1. Lembrem, né? Quando a gente bota o range, ele vai de 0 até n menos 1, até esse valor menos 1. Então, já está aqui, a função range já faz isso. E ele vai fazer isso para cada novo valor de k. Então, isso aqui é o que vai ser retornado. Isso vai ser retornado na forma de uma lista, já que eu estou colocando aqui o colchete. Certo? Ele vai retornar de uma vez o somatório. Então, pronto. Aplicar a transformada discreta de Fourier em Python é simples assim. Essa é a definição e é isso que vai acontecer. Quando eu coloco aqui o menos, aqui, né? Lembre, por definição, seno de menos n é igual a menos seno de n. Né? Então, se eu coloco aqui menos 2, como argumento, né? Menos um certo valor, e eu jogo isso aqui para cá, automaticamente o resultado disso aqui vai ser cosseno disso aqui menos j seno, né, disso aqui, positivo, né, sem o menos. Então pronto, isso aqui é a nossa expressão para o cálculo da transformada de Fourier discreta de modo tradicional, naquilo que a gente já tinha visto aqui. Né? Então aquilo está implementando isso aqui, bem bonitinho. Vamos lá, vou executar aqui essa célula também. Atualizei a função e aí eu vou pular essas outras duas funções de apoio que eu vou mostrar para vocês depois e vamos fazer um teste da transformada discreta de Fourier em sua versão mais pura. A gente já fez esse teste, né? Que teste é esse? A gente está passando como dado, né? Estou pegando o dado aqui, aquele que a gente já conhece, 1, 2, 3, 4, e aí ó, o uso da função time. Quando eu quero calcular o tempo de execução de um dado trecho de código, eu faço mais ou menos na mesma sequência do que a gente tinha lá no Octave, utilizando o tick e o toque, né? Então aqui eu tenho o início, vai ser time.time, a função. Essa função time, ela tem várias outras subfunções, né, digamos assim. E aí eu estou utilizando essa do time. Então ele vai ser armazenado aqui em início o contador atual do nosso computador. Eu vou calcular a transformada discreta de Fourier utilizando a nossa função de apoio 1. E aí eu vou fechar o nosso contador, né, pegando o valor atual e colocando em fim. Aí eu vou imprimir o valor da diferença para saber quanto tempo demorou para fazer o cálculo com esses 4 valores. O nosso n aqui, 4. Eu só tenho 4 valores para fazer o cálculo. Por que a gente está fazendo com isso aqui? Para ter certeza de que a nossa função está funcionando direitinho, né? A gente não vai testar logo com um valor gigante, porque a gente sabe que a transformada discreta de Fourier, né, é lenta por natureza. E aí, uma vez que a gente verificou aqui o tempo, eu estou pedindo para imprimir x de k,
só para verificar se os valores estão batendo, e aí a gente escolhe uma representação. Aqui é a mesma representação que a gente está fazendo, que a gente fez lá no Octave. Com uma diferença, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o cálculo do valor absoluto de x de k utilizando essa expressão, ABS. Essa expressão ABS vai me dar o cálculo do valor absoluto de x de k, e eu estou fazendo isso através de um list comprehension, né? ABS, onde eu tenho uma variável x que vai iterar sobre esse objeto iterável. Lembre, isso aqui, né, o meu x de k vai receber o quê? Uma lista que é dada pelos valores da transformada de Fourier discreta. Uma vez que a gente tem aqui todos esses valores que eu coloquei nessa variável amp de amplitude, aí eu vou definir uma representação. Que representação vai ser essa? Eu vou fazer novamente um list comprehension, e aí percebam, eu vou pegar agora ponto a ponto, vou multiplicar por 2 e dividir pelo comprimento, né, dos valores. Isso vai de 0 até a metade do intervalo, né? Metade do intervalo mais 1, certo? Uma vez que a gente fez isso aqui, o que é que eu vou fazer? Atualizar, né? Eu vou pegar só o termo 0 e vou multiplicar por 2. Aí você pergunta assim, oxente, como assim? Não entendi, né, o porquê dessa mudança. Por que é que está sendo feito isso aqui? Você não já está fazendo isso aqui para todo mundo, né? Por que é que está sendo feita aqui essa coisa? Se a gente voltar lá na nossa definição, a nossa representação, vamos procurar lá, nossa representação está aqui, ó. A gente pega todos os termos, né? 1 sobre n, x, módulo, isso aqui é o termo 0, 1 sobre n, x de 0, né? E aqui, ó, 2 sobre n, x de k, com k variando de 1 até n sobre 2. Opa, então a gente já tem uma coisinha aqui, equivocada aqui. Então eu pegar tudo aqui e multiplicar por 2, tá, beleza. Esse daqui o 0, né? Eu não vou multiplicar por 2. Esse aqui que é o 0, eu vou dividir por 2, certo? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente retirando o termo 0 daqui, né, e dividindo ele por 2. Dividir ele por 2, eu vou anular o efeito dessa multiplicação por 2 que foi feita para todos os termos, certo? Então beleza, a gente faz isso aqui, eu exibo isso aqui e vamos ver se o resultado bate com aquilo que a gente já tinha feito. E vamos ver o tempo que demora, né? Então eu vou executar essa linha aqui, vamos ver tudo isso. Tá, beleza, tá lá. Se vocês observarem, o valor bateu com aquele mesmo valor que a gente tinha lá no Octave, né? Então a gente removeu o primeiro termo aqui e dividiu por 2. Por quê? Porque lá na nossa expressão, olha lá, 2,5, 1,41 e 1, lá na nossa expressão, que representa a amplitude do espectro, o primeiro termo é ele mesmo, né? É só 1, a gente não tem nenhum multiplicador, né? A gente só divide por n. Então é 1 vezes x de 0, o módulo de x de 0, e do segundo termo para frente é 2 vezes o módulo de x de k sobre n, certo? Então a gente já tem isso aqui. A gente sabe que a nossa funçãozinha está funcionando sem problema, certo? Beleza, não tem bronca nenhuma. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma pequena alteração aqui na função para que a gente possa fazer alguns testes de desempenho. Que modificação eu vou fazer? Ó, eu vou rearranjar, né, a nossa equação trabalhando com uma transformada que eu estou chamando aqui de transformada tunada, né? A transformada discreta de Fourier tunada, em sua versão tunada. O que é essa transformada discreta de Fourier em sua versão tunada? Vamos aqui para a nossa função de apoio 2. Bom, a nossa função de apoio 2, que é a transformada de Fourier tunada, na verdade ela é uma redução da transformada tradicional. Você diz, como é que eu estou tunando se eu estou reduzindo, né? Vamos entender o que é essa redução. Bom, se vocês observarem, o que é que a gente tem aqui? Foi o que eu fiz aqui, na verdade, né? Eu simplesmente, ao invés de passar só um parâmetro, eu agora estou passando 2. Que parâmetros são esses? Além do nosso vetor de
no tempo, né, eu estou passando também o K. E aí eu estou retirando o cálculo do K, que antes estava aqui, e estou deixando esse K fixo. Pronto, essa foi a única mudança que eu fiz. Então o que é que acontece? Para cada novo elemento, para cada novo x de K, eu vou ter que fazer uma chamada a essa função e repassar um novo K para ele, certo? Então eu reduzi a complexidade dessa função aqui, eu deixei ela mais simples. Então, para cada valor de x de K, eu vou ter que passar o nosso vetor e o K para o qual eu preciso calcular a transformada. Então, essa é a minha transformada tunada. Aí você diz, de tunada não tem nada. E faz todo sentido. Antes, quando eu calculava, eu utilizava uma única função e já obtinha todos os valores de x de K. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um list comprehension para botar o K para variar de 0, né, até o tamanho de n, né, o x de n menos 1. Na verdade vai ser o n menos 1. Né? Então como é que isso aqui vai otimizar a coisa? Realmente não vai otimizar. Quando a gente executar isso aqui, você vai ver que esse tempo aqui ele vai dar maior do que esse. Perceba, para executar essa célula aqui, a gente precisou de 8 vezes 10 a menos 5 segundos. Né? Então, vamos executar agora essa célula e ver o que acontece. Aqui também vou corrigir, senão vai dar errado do mesmo jeito. Vou dividir por 2, pronto. E aí vamos executar essa célula agora. Bom, olha lá, ó. Se vocês observarem, na verdade aumentou e aumentou muito, né? Ao invés de ser 8 vezes 10 a menos 5, agora deu 16. 16 vezes 10 a menos 5. Dobrou o tempo. E a resposta deu a mesma. A gente continua com aquela resposta, né, padrão. Que resposta é essa? É 10 menos 2 mais 2j menos 2, já que isso aqui, ó, é 9 vezes 10 a menos 16, então isso aqui é zero praticamente, é zero, né? Menos 2, e aqui menos 2 menos 2j, né? Menos 2 mais 2j, menos 2 menos 2j. Isso aqui é aquela resposta que a gente já tinha observado lá no Octave. E aí, pronto, que rearranjo foi esse aqui? O que foi feito e por que é que o senhor está dizendo aí, professor, que isso aqui vai me ajudar na performance? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar qualquer, né, sistema, qualquer programa, dadas algumas restrições, é o uso do que a gente chama de programação paralela, né? Do jeito que o código está sendo executado aqui, o que é que o computador está fazendo? Né? O agendador de tarefas do sistema operacional está dedicando, né, uma thread e um processador para executar esse código. Só que hoje em dia, eu vou ser bem enfático agora, qualquer sistema computacional que você trabalha em nível de computador pessoal, em nível de celular, ele já utiliza, né, processadores multicore. Então você vai trabalhar com computadores com mais de um núcleo. E aí o que é que a gente pode fazer utilizando a nossa DFT tunada? O que eu posso fazer agora é pedir para que essa DFT tunada seja enviada para diferentes processadores, diferentes núcleos, com diferentes valores de K, de modo que o trabalho que antes estava sendo executado por um único processador, agora pode ser executado por mais de um processador e em paralelo. Como é que a gente faz isso? E qual é o ganho que a gente vai ter nisso aqui? Bom, eu vou mostrar como é que ficou essa implementação aqui, utilizando o que a gente chama, né, de pool. A gente vai importar, para que isso aqui funcione, ele não vai funcionar aqui, a gente precisa importar a nossa biblioteca de processamento paralelo. Para importar a nossa biblioteca de processamento paralelo, né, a gente vai chamar um import multiprocessing e vai trabalhar com ela. Aqui no Colab, eu por algum motivo, eu não sei qual, eu tentei executar e tive problemas.
não sei como é que são os computadores lá do servidor do Google que estão sendo destinados para essa atividade. Mas eu sei que para trabalhar com processamento paralelo utilizando o Colab, você precisa ter um cloud. Você precisa se cadastrar. Dependendo do tipo de processamento paralelo que você quiser fazer, você tem que migrar para a versão Pro do Colab, que vai lhe dar inclusive uma placa de vídeo com uma capacidade de processamento paralelo. Tem uma porrada de coisa. Nesse caso eu tentei pular tudo isso e fiz diferente. Eu simplesmente executei esse código, né, e as mudanças necessárias no meu computador. Então vamos dar uma olhada aqui no Spider, que foi a ferramenta que eu utilizei para fazer isso, e vamos ver quais foram as modificações que eu precisei fazer. Aqui no Spider a letra ficou pequenininha. Bom, vou contar com a compreensão de vocês. Seguinte, estão observando aqui a nossa DFT tradicional e aqui a nossa DFT tunada. Perceba que a nossa DFT tunada aqui, ela teve uma modificação em relação à DFT tunada que estava lá no Colab, que foi o seguinte: agora, ao invés de x de n variando de 1 a 4, o que foi que eu fiz? Eu deixei já aqui dentro da nossa DFT tunada o meu x de s, e agora eu disse que meu x de s ia de 0 a 4.999. Então eu estou colocando aqui 5.000 pontos, não são mais 4. Eu já sei que isso aqui está funcionando, então eu estou colocando agora 5.000 pontos para serem executados, né, para que a coisa funcione. E eu estou definindo esse mesmo range aqui, né, do jeito que está aqui na nossa DFT tunada, eu estou definindo aqui fora, né, o meu x de n com a mesma variação, e eu vou implementar ela, vou testar na nossa DFT tradicional. Então eu vou repassar aqui para a nossa DFT tradicional um range que vai de 0 a 4.999, ou seja, 5.000 pontos. Vamos ver quanto tempo isso demora para executar. Eu simplesmente estou chamando DFT tradicional, não modifiquei nada aqui, estou passando 5.000 pontos para fazer o cálculo. Vou executar aqui 5.000 pontos, vamos ver o que é que dá. Não vou acelerar essa parte do vídeo não, porque ele demora, mas não tanto, né? Não tanto quanto se a gente tivesse colocado o vetor completo. Se a gente tivesse colocado o vetor completo, aí realmente eu ia precisar acelerar o pedaço do vídeo aqui. Tá chegando. Eu já executei algumas vezes e já sei. Opa, beleza. Tá aí, ó. O tempo necessário para executar essas 5.000 amostras, ó, eu não coloquei representação, não coloquei nada, porque agora o interesse aqui é avaliar a transformada. Então eu não coloquei nada de representação, como é que vai ficar a coisa. Eu sequer estou checando o x de k. Depois a gente pode checar o x de k para ver se está batendo. A gente já fez esse teste, sabe que está batendo. No caso agora eu só quero ver performance. Então, ó, a DFT tradicional, a mais pura, ela leva por volta de 28 segundos para calcular 5.000 pontos. O que é que vai acontecer agora quando eu fizer o teste na minha versão tunada? Vamos ver. Eu vou comentar esse pedaço aqui e vou descomentar o código da minha versão tunada. Ah, outra coisa, né, que tem aqui nesse código que vocês não viram lá no Colab. Professor, o que é que significa isso aqui? Né? O que é que significa essa primeira linha aqui? Bom, essa primeira linha aqui, ela simplesmente faz com que, na hora que o kernel esteja executando esse código, ele trabalhe única e exclusivamente com esse módulo, né? Ele não vai trabalhar com outros módulos em paralelo que possam estar sendo chamados por algum outro processo que eu não tenho controle aqui. Então quando eu faço isso, eu estou garantindo que só esse código está sendo executado aqui por esse kernel. Então beleza, o que é que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu defini uma tarefa. Que tarefa vai ser essa? É uma tarefa que vai ser executada por esse pool. Esse pool é tipo assim, é a piscina, né? É o local onde esses processadores vão se encontrar. O que é isso na prática? É uma memória compartilhada que está sendo destinada para a execução dessas tarefas, né? Dessa tarefa. Então beleza. Eu simplesmente defino essa minha tarefa. Uma vez que eu importei aqui, ó,
biblioteca, o meu multiprocessing, eu estou importando como MP. Isso aqui é a biblioteca de processamento paralelo. Então eu pego lá o meu MP e construo e crio um pool. Esse pool precisa receber como parâmetro a quantidade de processos que eu vou utilizar. E aí essa quantidade de processos vai variar de acordo com o seu computador. Se a gente vier aqui nesse computador, no meu bom e velho gerenciador de tarefas, se eu procurar aqui em desempenho, se vocês observarem, esse processador é um processador que tem 4 núcleos e 8 threads, né? A Intel ela desenvolveu uma tecnologia que engana, digamos assim, né, o sistema operacional. Aqui está sendo reconhecido como processadores lógicos, só que na prática não são processadores lógicos, né, eles são threads de hardware. Então a gente tem 4 núcleos e 8 threads. Eu estou pegando esse número aqui e estou dizendo que eu quero que essas 8 threads de hardware, né, elas sejam utilizadas para executar essa tarefa. E aí o que é que eu faço? Pego aqui a minha tarefa e peço para aplicar, utilizando essa função map, essa função para esse conjunto de valores. Perceba que esse conjunto de valores é um único parâmetro. A minha DFT tunada antes recebia 2. Para minimizar a burocracia, né, já que a DFT tunada antes recebia o x de n e o k, o valor de k, o que foi que eu fiz? Eu passei x de n direto para dentro da função. E agora a função tunada, né, a DFT tunada, só recebe k. Os valores de k que eu estou passando também são um range de 5.000 pontos, de 0 a 4.999. Então pronto. Isso aqui vai calcular a transformada discreta de Fourier em sua versão tunada, só que agora utilizando mais de um processador. Ao invés disso ser um single thread, isso aí vai ser um multithread, né? Na verdade um multiprocessing. E aí, vamos ver o que é que acontece quando eu resolvo fazer essa brincadeira aqui. Vamos ver se a gente ganha ou se a gente perde tempo em trabalhar com a computação paralela. Bom, vou executar. Também não vou parar o vídeo, né, para vocês terem uma noção direta do tempo de execução. E esse eu não vou nem ter muito tempo para falar. Pronto, tá aí. Se vocês observaram, quase 8 segundos. Né? 7,9 segundos foi o tempo necessário para calcular a mesma transformada de Fourier, utilizando a mesma quantidade de pontos, só que enquanto antes, nessa versão tradicional, eu estava utilizando apenas um processador para fazer a coisa, nessa outra versão agora, eu estou utilizando 8 processos, né? Utilizando meus 4 processadores. E aí, a depender do seu sistema computacional, hoje em dia tem muita gente que está comprando umas placas-mãe da China que tem suporte a alguns processadores da linha da série Xeon, né? O Xeon. Esses processadores eles têm várias versões que trabalham inclusive com 12 núcleos, 24 threads. Então imagina, né, o ganho de performance que a gente teria utilizando uma ferramenta dessa, né, um processador dessa. Veja, a diferença, né, chega a ser aqui de 4 vezes. Né? Então se vocês observarem, a gente teve um ganho muito bom. Né, um ganho realmente muito bom em relação ao tipo de utilização que a gente fez para o cálculo da transformada de Fourier. Percebam que ainda não é tão rápido quanto a transformada rápida, a FFT. Isso aí é quase que imbatível, mas esse ganho ele é muito bom. E aí é aquela coisa, né? A gente está fazendo, eu estou exemplificando aqui utilizando a transformada de Fourier, mas esse processo aqui de trabalhar com mais de um núcleo, ele pode ser aplicado a qualquer problema. Então imagine que você tem um problema que demanda muito tempo para ser executado. Se esse problema atender às requisições do que a gente chama de paralelismo, né, de software, paralelismo computacional ou computação de alta performance, a gente pode trabalhar com mais de um núcleo e reduzir e muito o tempo de execução desse código. Certo? Bom, galera, isso era o que eu tinha para falar a respeito de transformada de Fourier.
A gente viu tanto essa implementação baseada em Octave ou Octave e baseada em Python. Em Python foi uma coisa assim bem direta, né? Era mais para mostrar essa parte de ganho de performance utilizando programação paralela. Esse tópico, programação paralela, por si só poderia levar um encontro completo, né? Mas para a gente aqui eu falei como um adendo, um plus, né? A aula já passou até do tempo que estava estimado. Beleza? Então vou deixar para vocês um arquivo com o desafio, né? E nós nos encontramos no encontro referente à resolução do desafio. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.